Olá, jovem navegante. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus, aqui na Reverse Mountain. Eu sou seu guia na grande line e na grande rota da cultura otaku. Esse é meu novo canal, no qual eu vou falar sobre anime, mangá e tudo um pouco da cultura otaku. Como esse é o meu primeiro vídeo, eu pretendo introduzir um pouco o mercado de mangás e light novels aqui no Brasil. E eu pretendo mostrar rapidamente os volumes que eu estou acompanhando, também falar um pouco das editoras do Brasil. Vou citar logo o nome de algumas delas. Temos a grande Panini, a JBC, Pipoca e Nanquim, New Pop, LPM e muitas outras. Eu vou citar ao longo desse vídeo. E para começar, vou falar sobre a editora JBC. A editora JBC é uma das maiores do mercado. Ela conta com muitos títulos, como por exemplo o famoso Rurouni Kenshin, ou como já foi dublado aqui no Brasil como Samurai X. Essa é a segunda versão desse mangá. Ele foi publicado nos anos 2000 em versão menorzinho, que nós chamamos de meio tanco, que é aquela versão um pouco mais fina. É como se fosse metade desse aqui. Esse aqui é o tankobon normal, e o meio tanco é metade disso. Ela também publicou outras obras muito boas, como por exemplo o Metal, o Metal Alchemist, que eu tenho completo. Publica mangás muito mainstream também, muito da atualidade, como Tokyo Revengers. Acabou de ser lançando o primeiro e o segundo volume. Além disso, a editora JBC também publica light novels, apesar de só ter lançado até o momento da gravação desse vídeo o primeiro volume de Overlord. Eu gostei muito desse light novel, eu achei muito interessante, pois você tem uma visão totalmente diferente do anime. Aqueles que viram anime ou leram mangá, é bem diferente a visão que você tem do mundo através dos olhos do próprio Ainz Gon, assim, né? O nome do esqueletão, né? Bem maneiro de ler, porque ele fica falando, não, porque agora eu vou usar a magia do não sei qual level e vou explodir todo mundo com fogo. É muito irado, achei bem bacana. Recomendo a leitura, apesar de ser muito raro de encontrar, mas acho que tem versão digital. Se você prefere Kindle, acho que é uma boa escolha. Agora, vou falar sobre uma editora muito grande, talvez a maior do Brasil, que é a Panini. A Panini publicou muitas obras famosas e concluiu algumas muito famosas também, como por exemplo Demon Slayer e o Naruto. Naruto ela publicou tanto na versão mais recente, que é a Gold, quanto a versão antiga. Eu tenho completo a versão antiga, que eu acompanhei desde molecão, assim, desde novinho, assim, eu peguei do começo até o final, até o 70 Eval, eu tenho todos. E eu comprei o volume número 1 do Gold, porque eu achei numa loja. Eu falei, poxa, não vou perder a oportunidade de ter o volume número 1 da última edição, né? Mas é coisa de virgem. Aí depois, também trouxe aqui um mangá recente publicado pela Panini, que é o Blue Lock. Eu ainda não li, que eu sinto que vai ser muito interessante, porque ele é o primeiro volume de mangá de futebol a chegar nas terras tupiniquins. Esse mangá aqui tem cara de prometer muita coisa. Eu ouvi dizer que vão publicar também a Oashi. Para quem conhece a Oashi, aquele de futebol que lançou o anime recentemente, esses são os mangás, alguns dos mangás que a editora Panini publica. Agora, em relação a light novels, Panini também publicou muitas light novels, mas a maioria das que ela publicou são do Naruto, mas ela também deve ter publicado, acho que, se não me engano, do Sword Art Online, e ela publicou algumas histórias, e eu tenho algumas outras assim, mas ela não é grande publicadora de light novel não, a Panini é mais focada em mangás. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos de as novels do Naruto que ela publicou. Tem o The Last. Aí o The Last é aquele filme que era logo depois da saga clássica do Naruto Shippuden, tem essa história do Naruto The Last. Aí depois vem uma coletânea de mangá, de light novels, de histórias paralelas. Por exemplo, essa aqui que é da Akatsuki, que foca nos membros originais da Akatsuki. Não tem a história do Orochimaru, mas tem histórias da maioria dos membros da Akatsuki. Temos também a história do Kakashi, que é o Kakashi Hiden, né? O nome normalmente é assim, Akatsuki Hiden, Kakashi Hiden. Aí temos também o Shikamaru Hiden. Temos também Sakura Hiden. E por último, que eu achei bem interessante, que é o Gaara Hiden. Eu só não gostei muito, foi acho que do Sakura Hiden, porque eu achei meio romântico, assim, meio, sei lá, não achei muito interessante não. E também lançaram um que era a história da Vila da Folha, uma coisa assim secreta da Vila da Folha, que deveria ser Konoha Hiden em japonês, Konoha Hiden, né? Que a capa é meio azul e a história acho que a história é um arco que o anime até adaptou, que eles queriam comprar um presente pro Naruto de casamento. E eu falei, não, isso aí não precisa não, mas quem sabe um dia eu obtenho um exemplar dessa desgraça. Beleza, vamos para a próxima. Agora eu vou falar sobre a LPM. A LPM publicou alguns mangás em versão pocket, como por exemplo Aventuras de Menino, e fez uma coleção com livros clássicos, como por exemplo
Assim Falou Zaratustra, que é um livro muito interessante que eu ainda não li. E eu nem li a versão original, que é o livro mesmo, eu vou ler só o mangá para ver se é bacana mesmo. Se um dia me interessar, eu leio a história completa no livro. Mas eu gostei muito do Irmãos Karamazov, por exemplo, que eu li, Arte da Guerra, mas eu tenho alguns livros dessa coleção e tem muitas histórias interessantes dos clássicos que vieram para a versão Pocket da LPM. A única coisa que é ruim dessa versão Pocket é que ela é invertida. Repare, esse livro aqui, ele é um mangá normal, ele começa da direita para a esquerda. Ou seja, ele vem daqui, começa daqui, ele é lido até a aba mais da esquerda, né? Ou seja, você abre o livro. Esse livro aqui, esse mangá, ele é ocidentalizado, ou seja, ele lê como se fosse um quadrinho americano. Você lê as falas da esquerda para a direita, assim, né? Daqui para cá, daqui para cá. Enquanto que os mangás normalmente é lido da direita para a esquerda, né? O jeito oriental de leitura. Tanto que muitos mangás, acho que até hoje, eles sempre botam, você está lendo errado. Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Pare, você está lendo, tem que ler dessa forma aqui e tal. Sempre tem essa mensagem, mas eu já li isso tantas vezes que eu já até ignoro quando eu vejo. Agora eu vou falar de uma editora que eu acho muito interessante, pois ela só publica mangá muito brabo, mané. Por exemplo, Calafrios. O último mangá que eu obtive do Junji Ito, que é um mangaka de terror, dá pra ver que o cara é realmente caneiro. O cara é cabuloso, o cara manda uns negócios bem sinistros na arte. Não vou nem abrir aqui para não dar spoiler para mim e para vocês, porque eu ainda não li. O Pocket Nankin normalmente publica volumes únicos, grossos, como vocês podem ver. E são volumes únicos, às vezes até de capa dura, e podem ser de livros muito raros e de autores diferenciados que não são da mídia comum, digamos assim, né? Por exemplo, não é um grandão tipo um Naruto que eles vão publicar um volume número 1 do Junji Ito, que é mais diferenciado, mais cult. Temos também a editora Devir. A editora Devir também lança alguns mangás, como por exemplo essa aqui do Jiro Taniguchi, que eu achei muito interessante, se chama Lua de Inverno, que eu creio que seja uma slice of life, muito interessante. Eu li, sempre quando eu leio esse autor, me dá uma calmaria, me dá uma sensação de conforto. Eu acho que esse autor é muito bom, então eu já estou recomendando desde agora. Jiro Taniguchi. Eles têm um selo específico para mangá, que é esse selo Tsuru aqui. Eu tenho outros volumes também, qualquer dia, outro dia eu mostro para vocês os outros volumes da Vender. Uma editora que eu só tenho um volume é a Todavia, e esse mangá aqui eu vou te contar, é muito interessante. Ele me lembra um pouco Junji Ito, só que não a ponto de ser terror. É mais uma loucura doida de mistura de coisas bizarras na cena. E assim, o assunto desse mangá, Demência 3021, é demência porque os velhos... essa mulher aqui, ela é uma cuidadora de idosos, e cada idoso que ela se encontra para cuidar é mais doido que o outro, tem um problema, tem um superpoder. E às vezes tem a ver com demência, por isso que é Demência 21. E é muito doido esse mangá aqui, eu acho que tem que ter estômago para ler, assim como todos os Junji Itos. Uma editora que praticamente faleceu e renasceu das cinzas é a Conrad, a clássica editora de meio tancos, publicava esses mangás fininhos, que valem como metade de um volume normal de hoje em dia, que é o tankobon, né? Mas os meio tancos eram fininhos e já passou da época, entre aspas, e agora hoje em dia você encontrar um desse e tá todo caindo aos pedaços. Aí vou mostrar um exemplo de como realmente ela desfaleceu. Essa aqui era a minha primeira versão do meu Dragon Ball clássico. Desculpa, tá com Durex, mas você vai ver a capa daqui a pouco. Essa aqui é a primeira versão dessa edição definitiva do Dragon Ball. Se você notar, tá todo desgastado. Já li isso aqui tantas vezes que já tá todo solto, de tão velho. Aí a Panini chegou do nada e vou relançar. Aí relançou a versão até melhorada daquela. Aquela já era de luz, porque já tinha foto, já tinha quadro colorido, página colorida. Essa aqui tem página colorida, o papel é de não é de papel, é de praticamente plástico, não sei qual é o nome disso aí, outro dia eu pesquiso. E ainda é de capa dura. Ou seja, essa edição aqui dá de 10-0 na outra.
A Conrad publicou muitos mangás fininhos desse meio tom, e alguns mangás também em versão maior, como também o Game Pés Descalços. A outra publicação deles é o Game Pés Descalços, que é uma versão tanco mesmo, tankobon ou tankohon, realmente ainda vou confirmar isso. E o Game Pés Descalços é um mangá muito clássico, na década de 60, 70, por aí, e conta a história após a bomba de Hiroshima, ou seja, é um troço bem pesado, você tem que ter estômago para ler, e é realmente muito interessante essa história, é um clássico, e eles criaram até uma editora depois para publicar, para expandir para o exterior, porque o Japão não tinha traduzido esse mangá ainda, então acho que os franceses fizeram uma editora para publicar fora do Japão, então realmente esse mangá é muito histórico e muito bacana. E se você acha, eu já encontrei os 10 volumes de uma vez para comprar numa livraria que eu encontrei assim por acaso, então fiquem de olho porque esse mangá aqui vale a pena, são 10 volumes. Por fim, vou falar da editora que eu acompanho mais light novel do que qualquer outra coisa, que é a New Pop, que é a famosa editora de mangás e quadrinhos raros que publica de vez ou nunca. E ela publica o ReZero, já está no volume, sei lá, 21, eu lendo estou no 15, sei lá, 13, tem 21 para ler, eu estou meio perdido. E outro light novel bacana também, outra série que eu estou acompanhando, é o Log Horizon. Esse aqui eu comprei sem nem saber o que era, sabia que era meio que Isekai, não sei, o cara entra dentro de um jogo, ele não consegue sair, e eu nem vi o anime ainda, pretendo ver. Eu acho que é muito interessante esse mangá, essa light novel. Ela dá uma sensação mais de aventura do que o ReZero, porque o ReZero não dá uma sensação de aventura, porque toda hora reseta, né, porque o plot do ReZero é que ele revive toda hora, né, ele morre, não sei se chega a ser um spoiler, mas toda hora ele morre, ele volta ao mesmo checkpoint, e às vezes ele passa de checkpoint, demora anos pra ir pro checkpoint, pra passar de checkpoint, ele fica morrendo, às vezes enche o saco. Tô doido pra ele passar do checkpoint, que eu tô mesmo no mesmo checkpoint há uns 3, 5 livros, 3 a 4 livros, sei lá, o cara não passa do checkpoint, tô doido pra passar. Mas esses foram os mangás e livros que eu tinha pra mostrar, e esse foi o vídeo sobre editoras e o mercado brasileiro de mangás. Não exatamente o mercado brasileiro, mas eu dei uma introdução sobre cada um das editoras, pelo menos os mangás que eu possuo, as que eu acho que estão mais em voga. Também falei da Conrad, que é uma editora antiga, assim como algumas light novels e as quais eu estou acompanhando no momento ReZero e Log Horizon. O Log Horizon está parado no 6, tá ali, e o ReZero deve estar no 21 ou 22 por aí, e é raro de encontrar, só não tem em banca, só tem em livraria. Eu esqueci de avisar, mas realmente a JBC parou de publicar em banca tem alguns anos, e agora eles só publicam em livraria, loja especializada, evento de anime, essas coisas. Eu também gostaria de pedir para você já deixar aquele like e se inscrever. Valeu, falou! Eu te vejo aí pela Grand Line. Interachar.